Ei, você! Você quer começar a escrever seu livro, mas trava na hora de dar o primeiro passo? Parece que a página em branco te paralisa e você fica esperando a ideia perfeita, o momento perfeito, as palavras perfeitas. Eu entendo, mas a verdade é que o começo não precisa ser perfeito, ele só precisa existir. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como começar o seu livro do zero, sem medo, sem travar, então bora lá. Desde já conto com o seu like, o seu comentário, a sua inscrição, que é muito valiosa para que o algoritmo recomende este conteúdo para mais e mais escritores que têm ideias incríveis, mas estão aí travados e precisam do caminho das pedras aí. E para produzir as histórias incríveis que eu sei que vocês têm capacidade para produzir. Então, bora lá, porque o conteúdo de hoje tá demais. 5 passos para começar o seu livro. Passo número 1, defina uma ideia simples para o começo. Não precisa saber toda a trama ainda. Só pense quem é o seu personagem, onde ele está e o que ele quer. Um personagem, ele precisa primeiramente ter um desejo, ter uma história, ter um objetivo, ter algo que guie ele. Um personagem ocioso não é bom com a trama, porque a trama não avança, fica tudo ali no lugar comum. Um personagem que está vagando sem rumo, sem saber o que fazer, fica difícil trabalhar com ele, porque justamente o leitor também não vai saber o que esperar do livro. O mais interessante é ter um personagem carismático, onde o leitor vai se identificar e vai torcer para que ele realize aquilo que ele quer. E o mais legal é o processo, né? O caminho que ele vai escolher trilhar para obter o que ele deseja e que preço que ele vai ter que pagar para obter o que ele tanto quer. Passo número 2, comece pelo conflito ou pela ação. Nada de explicações longas. Jogue o seu leitor direto no momento, algo acontecendo, algo estranho, algo que precisa ser resolvido. Tem capítulos de livros que são meio que aulas práticas ou aulas didáticas de explicação de alguma coisa, e isso torna a história entediante e esquecível. Um exemplo bom aqui que eu posso dar para vocês é de um filme do Quentin Tarantino, Pulp Fiction, onde a primeira cena do filme, na verdade, é a cena final. E depois da primeira cena corta e a gente vai ver todo o caminho, né, que escalou para a gente chegar de novo na primeira cena agora, só que na segunda parte dessa primeira cena. E tem muitos livros, é um mecanismo de narrativa muito usado, né, um jeito, né, uma maneira de contar a história que é muito interessante. Você começa ali já no final e corta, você faz todo o caminho ali que vai detalhar os acontecimentos que até chegar ali de novo no final, e é muito interessante, inclusive um bom filme, recomendo para vocês. É uma aula de storytelling nesse filme. Mas tem várias outras maneiras também de começar um livro, né? Você pode começar simplesmente pelo início, o evento ali grandioso que deu origem ali às motivações do personagem. Será que ele descobriu algo interessante? Será que ele ouviu algum rumor de alguma terra distante? Ou seja, ideias é o que não falta, gente. E basta você explorar e saber o que se adapta melhor à sua ideia. Passo número 3, não se preocupe com a perfeição. Seu primeiro parágrafo pode ser bagunçado até brega. Depois você volta e melhora. O importante agora é ter algo na página. Lembre-se, para a escrita existe a reescrita. O segredo é entender que o primeiro rascunho é só um ponto de partida. Ninguém começa um livro com ele pronto e perfeito. A mágica vem depois na reescrita. Ou seja, o importante é começar. O importante é você dar ali o start.
No início, quando eu comecei a escrever, eu colocava ali metas de palavras para mim. Escrever 1.000 palavras, 500 palavras, 2.000 palavras. E o importante é você escrever sem se preocupar. Porque depois que você terminar de escrever a história, você volta lá no início e você vê os pontos ali que você errou e que você pode melhorar, que você pode refazer, reescrever. O começo é um rascunho, pessoal. Você não está escrevendo uma obra-prima, está escrevendo a primeira versão de algo que vai crescer. Até os livros mais maravilhosos, os livros que você mais gosta, que você leu assim, que para você são livros da sua vida, eles começaram com algo pequeno. Eles começaram ali com a simples ideia do autor, que foi trabalhando, foi aparando as arestas, foi ajustando o caminho até chegar na conclusão grandiosa que transformou a obra em algo interessante, em algo que você julga ali como um livro da sua vida. Então, o importante é começar. Depois, ali, se você, por exemplo, estiver escrevendo uma outra cena e surgir ideias para uma cena ruim que você já escreveu, meu conselho, anota essa ideia. Anota essa ideia e quando você voltar no início, você vai ver que você vai ter muito mais bagagem, muito mais experiência para readaptar, reorganizar aquilo que você já escreveu. O importante é escrever. Escreva hoje. Preocupe-se em adaptar, em melhorar, em aprimorar tudo amanhã, quando você terminar todo o processo de escrita e começar a reescrita, a revisão. Lembre-se, a escrita tem etapas. Passo número 4, escreva uma cena curta. Se o livro inteiro parece assustador, foque só no primeiro momento, uma conversa, uma ação, um pensamento. Muitas e muitas cenas, pessoal, já foram escritas assim com ideias assim pequenas, com coisas assim. Eu já escrevi uma cena inteira através de um simples diálogo. Um diálogo que eu fui trabalhando, fui adaptando, fui moldando, foi ganhando corpo até que virou uma cena inteira. Então, você foque ali na ideia primal, ali, na ideia principal, na ideia base ali da sua cena. E você vai construindo o corpo ao redor. Né? Não se preocupe em planejar cada mínimo detalhe da cena ali, porque na reescrita e na revisão você já vai perceber instintivamente ali os pontos que você pode melhorar. Passo número 5. Se pergunte: o que meu personagem quer agora? O desejo do personagem é o coração da história. Mesmo que você não saiba o enredo inteiro, comece mostrando o que ele quer. Seja escapar, encontrar algo, evitar alguém. Vamos supor que o personagem ele foi capturado e ele escapa do cativeiro. Beleza, ele escapou. E agora? O que ele faz agora? Não, e agora ele quer voltar lá e acabar com o cara que prendeu ele, por exemplo. Ele quer lá e libertar todo mundo que ficou lá. Ele quer acabar lá com o império do mal que tentou escravizar ele. Ou seja, um personagem ocioso não faz a história andar, pessoal. Então você tem que ter sempre em mente que os personagens eles são movidos a desejos. Eles são movidos aqui e os desejos do personagem movem a trama. Vamos para um exemplo prático. Nossa, tá difícil de falar hoje. Exemplo prático. A página em branco assusta, mas vamos dar o primeiro passo juntos. Eu vou escrever aqui uma ceninha aqui bem rápido com vocês. Zerg, personagem Zerg. Zerg fitou o monte. Uma capa de estrelas o coroava. A carruagem rimbombava pela
estrada calosa. Ouviu-se o uivo de um coiote. Zurg espetou o nariz no ar. Poderia sentir o fedor daquelas criaturas de longe. Um dos poucos traços em que a natureza foi generosa com ele. E o mais estranho era não havia cheiro de coiotes. Uma flecha passou. Uma flecha cruzou rente à sua face como um relâmpago. Peraí. Apagou. Uma gritaria infernal se sucedeu. Os apaches executavam sua arapuca e agora cercavam a carruagem. Zurg passou a mão em seu Winchester e disparou repetidas vezes no escuro. Vezes é com Z. Bem, gente, foi uma ceninha que eu fiz aqui agora. Esse Zurg, ele estava viajando à noite com a sua carruagem e ele ouviu o uivar dos coiotes e ele tem uma audição muito boa. Então ele farejou o ar e não sentiu o cheiro dos coiotes, até que uma flecha quase perfurou o crânio dele. E depois disso uma gritaria infernal, que eram os apaches fazendo a sua arapuca, atacando a carruagem. Bem, para vocês verem, uma ideia que me surgiu aqui do nada, aqui na inspiração do vídeo. Ou seja, e depois eu posso adaptar isso aqui. Por exemplo, eu posso vir aqui na reescrita. Vou pôr bem aqui. Uma vez o velho Zed o disse. Uma vez o velho Zed é com Z maiúsculo, que é nome, né? Opa. Disse: não viaje por aquelas colinas à noite, ou pode acabar com uma flecha nas costas.
eu vou pôr aqui um pensamento do personagem. Velho. Ele se lembrando do velho Zed. É velho. Velho agourento. Espero que suas palavras sombrias não se efetivem. E vou pôr aqui em itálico, né? Porque é um pensamento. Esse aqui também eu vou pôr. Não, vou deixar assim. Para vocês verem, ó, na reescrita, eu vou ler aqui rapidinho. Zerg fitou o monte, uma capa de estrelas o coroava. A carruagem rimbombava. Depois eu depois eu vejo a grafia. A carruagem ribombava pela estrada calosa. Uma vez o velho Zédio disse: não viaje por aquelas colinas à noite, ou pode acabar com uma flecha nas costas. Velho agorento, espere que suas palavras sombrias não se efetivem. Ouviu-se o uivo de um coiote. Zerg espetou o nariz no ar. Podia sentir o fedor daquelas criaturas de longe, um dos poucos traços em que a natureza foi generosa com ele. E o mais estranho era, não havia cheiro de coiotes. Uma flecha cruzou rente à face como um relâmpago. Uma gritaria infernal se sucedeu. Os apaches executavam sua arapuca e agora cercavam a carruagem. Zerg passou a mão em seu Winchester e disparou repetidas vezes no escuro. Eu já dei uma melhoradinha, é claro que pode ficar ainda melhor. E à medida que você vai escrevendo, depois reescrevendo, você vai entendendo ali, você vai deplorar suas falhas e entender ali o que é melhor, o que é melhor para a sua ideia, o que a sua ideia pede, o que seu texto pede. Então é isso, pessoal. Eu já conto aí com like, com inscrição de vocês aí. Deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje. Meu muito obrigado para vocês. Peço encarecidamente para que vocês venham aqui no A Escrita é Nossa. Se inscrevam, deixe seu like, seu comentário. Já tem o vídeo de 5 erros na escrita e como evitá-los, 5 erros de escritores iniciantes, para vocês aí pegarem essas dicas. Eu já caí nesses 5 erros aqui e eu vou, claro, dar um mapa para vocês evitarem isso. Também aqui, você quer saber como elaborar diálogos realistas e envolventes? É só clicar nesse vídeo aqui. Quer saber como criar personagens inesquecíveis? Clica nesse vídeo aqui e vem mais. Todo dia vai ter 2 vídeos por dia, com dicas, com tutoriais, com passo a passo, com exemplos aí para vocês. Desde já, meu muito obrigado e a gente se encontra num próximo vídeo. Falou!